Uma demonstração silenciosa a portas fechadas. Nela, o Japão. Um único protótipo. Sem bateria, sem gasolina, sem tanque de hidrogênio, apenas água. E, dentro de 48 horas, a onda de choque já tinha começado. 17 mil milhões de dólares em valor acionista de veículos elétricos desapareceram. A Tesla cambaleou. A Rivian mergulhou. A Panasonic entrou no vermelho. Porque o que o CEO da Toyota alegadamente revelou não é apenas um novo motor. É uma ameaça direta a tudo sobre o que a revolução elétrica foi construída. Água da chuva, água da torneira, até a água do mar. O carro não armazena hidrogênio. Ele produz-o em tempo real, enquanto circula. Sem terras raras, sem supercarregadores, sem lítio, apenas uma reação química constante que reescreve todas as regras. Fontes dentro da sala descreveram o momento como surreal. Um executivo permaneceu em silêncio atordoado. Outro quebrou décadas de protocolo e aplaudiu durante 6 minutos seguidos. E para as famosamente estoicas salas de reuniões japonesas, isso não é excitação. Isso é um evento sísmico. Porque se esta tecnologia é real, e as primeiras fugas de informação dizem que é, então o futuro não pertence às baterias. Pertence à água. Portanto, antes que isto seja enterrado, antes que os lobistas se apressem para o abafar, carregue no botão gosto, subscreva e fique conosco. Porque o que está prestes a ouvir pode ser o princípio do fim para os carros elétricos. Esqueça tudo o que pensava saber sobre hidrogênio. Isto não é o Mirai 2.0. Esse carro usava células de combustível, um tanque separado e pressurização complexa. Era limpo, sim, mas caro e limitado pela infraestrutura. Este novo motor não é isso. Isto é combustão. A Toyota descobriu como queimar hidrogênio diretamente dentro de um motor de combustão interna, usando uma câmara modificada que suporta temperaturas acima de 2000 graus Celsius. O resultado, um motor rugidor e de alto desempenho que produz apenas um subproduto, vapor. Mas eis a parte verdadeiramente radical. O motor não armazena hidrogênio, ele produz-o usando um nanocatalisador proprietário e um sistema de separação elétrica PTZO. O veículo extrai átomos de hidrogênio das moléculas de água em tempo real. Isso mesmo, enquanto conduz. Enche-se com água e o carro separa o H2O sob demanda, queima o hidrogênio e emite apenas vapor. Quanta água utiliza? Cerca de 5 litros por 100 quilômetros. Sem incêndios de baterias, sem sobrecarga da rede elétrica, sem metais de terras raras, apenas água. E sim, a Toyota diz que isso inclui água salgada. Não há necessidade de fluido de laboratório ultra puro. Teoricamente, poderia reabastecer com um barril de chuva ou um rio. Então, por que é que não ouvimos falar disto até agora? Porque este motor não é novo. Na verdade, a Toyota começou a construí-lo há 17 anos, sob um programa ultra secreto chamado Projeto H2X. A ideia surgiu em 2008, precisamente quando o foco do mundo se voltou para as baterias de íon-lítio. A Toyota já era líder em híbridos com o Prius, mas eles viram algo que os outros ignoraram: as limitações futuras da tecnologia de baterias. Então, começaram a trabalhar em silêncio numa alternativa de combustão, uma que não dependesse de mineração, carregamento ou cadeias de abastecimento de cobalto. Em 2012, o projeto H2X tinha protótipos funcionais, mas de repente desapareceu. Sem comunicado de imprensa, sem funeral, sem fugas de informação, apenas silêncio. Informações internas afirmam que não foi uma falha técnica que o matou. Foi a pressão das petrolíferas, dos lobistas do lítio e até dos seus próprios parceiros no setor híbrido. As startups de veículos elétricos estavam a ganhar momentum, e o motor a água teria ameaçado demasiados interesses estabelecidos. Por isso, a Toyota arquivou. Os engenheiros foram reassignados, muitos para o projeto Mirai, mais palatável politicamente. As células de combustível de hidrogênio eram vistas como mais seguras, mais manejáveis, mais fáceis de regular, mais fáceis de controlar. Mas o mundo mudou. Em 2024,
As manchetes estavam repletas de incêndios em baterias de veículos elétricos. As redes elétricas cederam sob a procura de carregamento. Escândalos de mineração de lítio eclodiram em toda a África e América do Sul. E subitamente, o conselho de administração da Toyota viu algo que não via há uma década. Uma oportunidade. O projeto H2X foi revivido no início de 2025, e desta vez não começaram do zero. Desenterraram os protótipos, 3 veículos trancados num cofre com temperatura controlada na prefeitura de Aichi. Atualizados com componentes modernos, o novo banco de testes começou a circular em estrada em menos de 5 meses. E o que ele entregou chocou até os engenheiros que o construíram. O veículo acelera de 0 a 100 km por hora em 4,3 segundos, mais rápido que um Prius Prime e ao nível de muitos veículos elétricos. A sua velocidade máxima é de 180 km por hora sem queda de binário em subidas. Autonomia, um impressionante 760 km com um único reabastecimento de 50 litros de água. E o processo de reabastecimento, nenhuma estação de hidrogênio de 2 milhões de dólares, nenhum carregador elétrico, apenas uma mangueira de jardim. Conecta a tomada a bordo, ativa um interruptor e em menos de 3 minutos, o tanque está cheio. E ao contrário dos veículos elétricos, não precisa de esperar horas por uma recarga. Não há ansiedade de autonomia. Não há degradação da bateria ao longo do tempo. Ainda mais chocante, a manutenção é mais simples que a de um motor a gasolina. Os engenheiros da Toyota afirmam que as taxas de desgaste são 42% inferiores às dos motores de combustão comparáveis. Por quê? Porque o vapor de água é o único escape. Não há acumulação de carbono, não há fuligem e significativamente menos tensão térmica nos componentes internos. O que começou como um projeto científico enterrado dos anos 2000 pode agora ser a maior ameaça existencial que a indústria de veículos elétricos já enfrentou. E o que acontece a seguir pode enviar ondas de choque por cada fabricante automóvel, cada mineradora, cada startup de baterias na Terra. Porque no momento em que isto atingir a produção em massa, tudo muda. E a partir deste momento, a Toyota já começou testes internos em múltiplas variantes prontas para a produção. Ninguém estava preparado para o tremor que a Toyota enviou através do mundo dos veículos elétricos, nem mesmo a Tesla. Porque se o que está neste motor é real, então toda a cadeia de abastecimento de veículos elétricos, a linha de vida de uma indústria que vale mais de $1 trilhão, acabou de ser atingida por um tsunami silencioso e invisível. Dentro da giga nevada da Tesla, instalou-se silenciosamente o pânico. Os módulos de baterias, outrora vistos como o núcleo do transporte sustentável, tornaram-se subitamente obsoletos. Lítio já não é necessário. Cobalto e níquel irrelevantes. Aquela fábrica de baterias Panasonic de $4 mil milhões no Kansas. Uma bomba relógio de capital encalhado. Executivos da Lucid, Rivian e até de gigantes tradicionais como a GM foram, segundo relatos, convocados para reuniões a portas fechadas menos de 24 horas após a fuga do protótipo. Os sussurros eram os mesmos em todas as salas de reuniões. Se este motor a água é real, estamos terminados. Não eram apenas os materiais. Era a infraestrutura. Milhares de estações de carregamento nos Estados Unidos, toda a rede de supercarregadores, tornadas desnecessárias. Startups de reciclagem que apostaram o seu futuro em células de lítio mortas já estavam a reduzir pessoal. Eles viram a escrita na parede: não se recicla o que não se usa. E assim que a indústria começou a compreender o sismo tecnológico, os números começaram a surgir. Isto não era um protótipo de ficção científica que requeria elementos de terras raras e células de combustível revestidas a platina. O custo total do motor, $1.320, menos de um terço do custo de um trem de força padrão de veículo elétrico. Nenhum banco de baterias a bordo, nenhum inversor de alta tensão, apenas um pequeno tanque de água, um separador de hidrogênio, um conversor elétrico PTZO e um supercondensador do tamanho de uma lancheira. O custo operacional, uns impressionantes 0,8 cêntimos por milha. Isto não é um erro de digitação.
Compare isso com os 3,2 cêntimos por milha para a maioria dos veículos elétricos. Já muito mais barato que a gasolina, e a economia de custos acabou de ficar nuclear. Mesmo considerando a produção total do veículo e o fornecimento de energia, as emissões totais ao longo da vida deste carro movido a água situaram-se 78% abaixo das do Tesla mais ecológico, incluindo a fabricação. E depois veio o golpe final. Ponto de equilíbrio, 1,4 anos. É assim que um utilizador médio recuperaria todo o prêmio pago através da poupança em combustível. Depois disso, é transporte quase gratuito indefinidamente. Então, que tipo de magia estava enterrada dentro desta coisa? No seu núcleo está algo que os engenheiros outrora chamaram de impossível: um ultrassonicador elétrico PZO. Usando vibrações mecânicas de alta frequência, separa instantaneamente as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio, sob demanda, não armazenado, não comprimido, não explosivo. O hidrogênio alimenta uma pequena câmara de combustão enquanto o oxigênio é expelido ou reabsorvido. A energia é tamponada não por um pacote de íons de lítio, mas por um conjunto denso de supercondensadores que estabiliza a corrente e recarrega com o próprio movimento cinético do carro. Arranque a frio verificado a menos 22 graus Celsius, o que significa que funciona no inverno. Laboratório de emissões verificou vestígios de oxigênio e gotículas de água. Só isso. Sem NOx, sem CO2, sem poluição. O vapor do escape numa manhã fria é a única pista de que algo está mesmo a funcionar. E talvez mais criticamente, não há tanque de hidrogênio, não há compressão, não há risco de incêndio. O motor gera o que precisa enquanto conduz, como uma central elétrica portátil que funciona com água e ar. Então, por que é que o mundo não está a festejar? Porque algumas pessoas muito poderosas estão furiosas. Em 48 horas após a fuga, reguladores da União Europeia emitiram, segundo relatos, uma diretiva interna para rever todos os padrões de combustíveis sintéticos e hidrogênio alternativo. Tradução: encontrem uma maneira de o desacreditar. Lobistas do petróleo no Texas, apanhados de surpresa por uma fonte de combustível que não envolve perfuração, oleodutos ou refinação, chamaram ao anúncio um truque de relações públicas, mesmo enquanto começavam, em privado, a fazer lobby por proteções fiscais de emergência para combustíveis. Um senador norte-americano alegadamente redigiu um projeto de lei propondo um imposto sobre o uso da água para consumo veicular não agrícola. Ataques à água. Não se pode inventar isto. Na China, divisões de I&D automóvel começaram a recuperar documentos arquivados sobre Mirai de parcerias universitárias. A engenharia reversa já começou. O Ministério da Economia do Japão foi, segundo relatos, avisado de que o roubo de propriedade intelectual é agora inevitável. À medida que a notícia se espalhava, a Tesla deu um passo chocante, suspendendo todas as atualizações ao trem de força do Cybertruck. Nenhuma razão oficial foi dada, mas fontes internas afirmam que é porque o próprio Musk quer compreender o motor a água antes de se comprometer com outra ronda de inovação elétrica. Porque se mesmo 60% disto for real, muda tudo. A Toyota não está apenas a ameaçar o mercado de veículos elétricos, está a ameaçar a fundação geopolítica da economia energética. Sem lítio, sem terras raras, sem dependência da rede elétrica, apenas água. Essa única palavra é suficiente para causar pânico em todas as indústrias, continentes e ideologias. Porque a água não é controlada, não pode ser privatizada. Não pode ser extraída por fraturação hidráulica. E quando a tecnologia a torna na fonte de combustível do futuro, não se perturba apenas a energia, reescreve-se a civilização. E a verdadeira batalha, essa só está agora a começar. A primeira baixa: dinheiro. O sismo financeiro não parou no Vale do Silício. Apenas horas após o segredo da Toyota ser exposto, os mercados de petróleo perderam valor vertiginosamente. A Saudi Aramco, a joia da coroa do domínio petrolífero, perdeu uns impressionantes 41 mil milhões de dólares em capitalização de mercado num único dia de negociação. Isso não é uma queda, é uma ruptura. Em todo o mundo,
O Fundo Soberano de US$ 1 trilhão da Noruega travou os seus agressivos investimentos em mineração de lítio. Durante anos, tinham apostado nos veículos elétricos como o futuro. Da noite para o dia, a sua bola de cristal rachou. Começaram a vender ações em startups de lítio antes mesmo dos média poderem dar a volta à história. Entretanto, a Índia começou silenciosa mas deliberadamente a sinalizar interesse em tornar-se um centro de fabrico de motores a água até 2026. Memorandos de reuniões divulgados sugerem que altos funcionários se reuniram com a divisão Ásia-Pacífico da Toyota mal 48 horas após a fuga, visando infraestrutura de reabastecimento rural e adaptação militar nos Himalaias. O iene japonês, há muito maltratado pela inflação, recuperou vida. As ações da Toyota explodiram 18,4% numa única sessão de negociação, o maior ganho num único dia na história moderna da empresa. E numa reviravolta que nenhum analista tinha previsto, a Rússia entrou na conversa. Informações internas do Kremlin alegadamente aprovaram um programa acelerado para adaptar o motor para uso em tanques, caminhões logísticos e até protótipos de submarinos não tripulados. Mas assim que o mundo se apressava para recuperar o atraso, mais segredos vazaram, e desta vez não eram da Toyota. No início de junho, engenheiros anônimos, rumores de fazerem parte de uma equipe de subcontratados despedida, publicaram esquemas completos do separador de hidrogênio catalítico PZO num fórum de denunciantes. Em horas, os documentos foram descarregados mais de 4 milhões de vezes. O escritório de patentes do Japão confirmou que a tecnologia tinha sido brevemente registrada em 2023 e depois misteriosamente retirada. A suspeita cresceu de que a Toyota foi forçada ao silêncio até agora. Memorandos internos de divisões de investigação em Nagoya e Tsukuba revelaram algo ainda mais audacioso. A Toyota já tinha implantado 10 frotas de teste em 3 continentes sob empresas fictícias. Um protótipo foi testado em campo no Quênia rural. Estradas lamacentas, calor extremo, variações de altitude. O resultado: degradação de desempenho zero. De facto, novos relatórios laboratoriais confirmaram que mesmo em ambientes selados como túneis ou garagens subterrâneas, as emissões do motor permaneciam não tóxicas. Apenas vapor de água e vestígios de oxigênio. Sem dióxido de carbono, sem óxidos de nitrogênio, sem fuligem, nem mesmo hidrogênio residual. Era tão limpo que se poderia tecnicamente respirar o escape. Mas nem tudo é perfeito. E agora as bandeiras vermelhas estão a começar a propagar-se pelo sistema. Água. Sim, a água pode tornar-se o novo petróleo. Em regiões já a lutar com a seca, como a Califórnia ou partes da África subsaariana, especialistas avisam que a procura localizada de combustível pode sobrecarregar os abastecimentos municipais. Estamos a entrar em território desconhecido, onde tensões geopolíticas podem emergir sobre quem pode abastecer os seus carros e com a água de quem. Isso não é tudo. O sistema central do motor requer ligas resistentes à corrosão, aumentando os custos de fabrico iniciais em cerca de 15%. Alguns metais utilizados não são raros, mas são de nicho, e a cadeia de abastecimento global não está preparada. As agências de seguros estão, segundo relatos, perplexas. Uma fonte afirma que os seguradores não conseguem categorizar o motor como veículo elétrico, motor de combustão interna ou mesmo classe de células de combustível de hidrogênio. É uma terra de ninguém regulatória. Governos municipais podem até começar a limitar o uso diário de água para postos de abastecimento públicos para evitar pressão nas suas redes. E se isso acontecer, as melhorias na infraestrutura de veículos elétricos, carregadores, subestações, sistemas de apoio a baterias podem ser interrompidas permanentemente. Por que construir para um trem de força que acabou de ser ultrapassado por água e ondas sonoras? A tempestade não acabou. Na verdade, está apenas a começar. Espera-se que a Toyota torne totalmente público o motor a água no próximo Salão Automóvel de Tóquio, não como um conceito, mas com cronogramas de produção em grande escala. Os modelos de lançamento inicial podem aparecer primeiro na Ásia e no Médio Oriente, onde a adoção de veículos elétricos ficou para trás devido a problemas de infraestrutura. Agora, esse atraso parece profético. E quanto a Elon Musk? Até agora,
Silêncio. Nenhum tweet, nenhum meme nenhuma conferência de imprensa. O homem que comentou todos os acontecimentos mundiais, desde o Dogecoin até conspirações do estado profundo não disse uma palavra sobre o motor que pode tornar toda a missão da Tesla obsoleta. Fontes internas dizem que as atualizações de produção do Cybertruck foram silenciosamente congeladas pendentes de revisão, mas outras fabricantes automóveis não estão à espera. Fugas de informação de Detroit e Seul sugerem que reuniões de emergência já estão em andamento, com algumas empresas a solicitar resgates governamentais apenas para mudarem para propulsão baseada em água. Quanto à Toyota, eles não estão a abrandar. Um roteiro foi submetido silenciosamente ao Ministério da Economia japonês na semana passada. O objetivo: 1 milhão de motores a água por ano até 2027. Isto não é apenas o fim dos veículos elétricos como os conhecemos. É o botão de reinicialização para toda a indústria automóvel global. De Detroit a Dubai, dos cabos de carregamento às minas de cobalto, tudo está agora pendurado por um fio. A revolução não será televisionada. Será desencadeada com o virar de uma chave e um borrifo de água. Se isto é apenas o começo, não vai querer perder o que vem a seguir. Por isso, clique em subscrever e fique à frente da onda de choque.